Olá pessoal, vamos dar início à nossa última semana do nosso curso, da nossa disciplina, e após a gente ter passado por todos o material disponível, leituras, as atividades propostas, a gente vai encerrar nosso curso com uma discussão sobre o ensino de evolução. Eu vou aqui hoje com vocês só passar por alguns pontos relacionados a problemas, polêmicas e possíveis armadilhas que o licenciando vai enfrentar quando ele começar a docência no que se refere ao conteúdo da evolução. Tá? Nosso percurso da nossa aula, nós vamos discutir algumas questões gerais sobre o ensino de evolução, lembrando que algumas dessas questões aqui elas se referem ao ensino de biologia como um todo, né? Tanto para o professor que vai dar aula de biologia no ensino médio, quanto para quem for lecionar ciências no ensino fundamental, nos conteúdos referentes à biologia. Nós vamos discutir um pouco o ensino de evolução a partir de uma discussão sobre a natureza da ciência. Isso é algo que nas pesquisas hoje sobre ensino de ciência tem focado bastante a questão do ensino a partir de uma discussão sobre a natureza, sobre o que caracteriza a ciência, e a evolução nesse debate ela é importante, ela sempre aparece como algo importante para essa discussão. Vou apresentar para vocês rapidamente algumas confusões recorrentes no ensino de evolução, confusões essas que podem ser evitadas, outras nem tanto, tem que ser levantadas à discussão pelo professor. E nós vamos encerrar com algumas polêmicas, na verdade são duas apenas que eu vou apontar, associadas ao ensino de evolução. Essas polêmicas poderiam estar entre aspas aqui, porque elas podem ser mobilizadas no ensino de evolução ou não. O professor pode simplesmente não tratar delas, embora na sua vida, na sua docência, na sua experiência, ele vai se deparar com situações as quais ele vai ser mobilizado para lidar com os sistemas. E aí a gente conclui nossa aula de hoje, nossa última aula do curso. Tá? Algumas questões gerais que a gente deve levantar e discutir, importantes sobre o ensino de evolução, se referem não só ao ensino de evolução, mas ao ensino de biologia como um todo. Muitas das questões que são tratadas ao longo do curso, o licenciando lida com questões principalmente em disciplinas mais específicas e não as relacionadas ao ensino, com aquilo que é do âmbito da biologia, aquilo que se refere tão somente ao conteúdo e ao conhecimento gerado pela a grande área das ciências biológicas. Quando a gente se refere ao ensino de biologia, é importante destacar que o escopo de atuação ele transcende a dimensão da área em particular, da disciplina em particular. Ele não prescinde do conhecimento desses conteúdos tratados, mas em muitas questões relacionadas ao conteúdo de evolução, ou até não só de evolução, mas da biologia como um todo, eles transcendem a área da biologia para áreas para um conjunto maior que engloba não só a biologia, mas outras áreas da ciência e tecnologia, por exemplo, em aulas de biologia em que está se tratando de aplicações do conhecimento biológico, enfim, da evolução, aplicada a outras áreas. Nós vimos na entrevista com a professora Regina aplicações da genética à descoberta, identificação de condições patológicas. Então, isso transcende a área, às vezes, específica da disciplina em questão para um contexto maior, que é o da ciência e tecnologia como um todo. E muitas das questões relacionadas ao ensino, esse escopo ele é maior ainda, ele transcende para questões referentes à sociedade. Então, hoje é muito comum no ensino de biologia problemas associados aos conteúdos tratados pelo professor, mas que têm a ver com questões relacionadas ao cotidiano dos alunos, como conteúdos relacionados à nutrição, distúrbios alimentares, questões relacionadas à genética, a discussão que está muito em voga hoje sobre questões de gênero e tudo mais. Então, são questões que estão no âmbito da sociedade e que transcendem o conteúdo. Então, é importante que o licenciado entenda que tão somente conhecer os conteúdos não é parte do problema. Ele precisa conseguir fazer o diálogo tanto da biologia para outras áreas do conhecimento, na academia, quanto para a sociedade. E aí, quando a gente se refere a questões relacionadas ao ensino, nós estamos nos referindo a algo que exige o conhecimento específico, mas ele transcende, ele vai para outras áreas. Então é importante ter em mente essa ideia de que a aplicação para o ensino, ou seja, a atividade docente, ela não se restringe só a uma questão de conhecimentos e conteúdos. Ela exige esses conteúdos para lidar com questões mais amplas que estão no âmbito da sociedade.
Uma das outras coisas que eu quero retomar, isso foi discutido nas nossas primeiras aulas, mas é importante e é fundamental, na hora que o licenciado estiver tanto no estágio quanto na atividade docente. É importante que ele entenda que boa parte dos conteúdos da biologia dependem e se relacionam com a teoria da evolução, mas é absolutamente possível em algumas aulas você não citar, não mencionar conteúdos relacionados à evolução, por exemplo, numa aula de fisiologia, eu vou já falar disso melhor, mas é importante que a todo momento o professor diferencie e estabeleça com os alunos uma relação que não seja problemática acerca de uma maneira de tratar com os conteúdos da evolução. E uma delas, que talvez gere a maior parte das confusões relativas a esse conteúdo, é a separação entre a evolução como um fato, assim como os biólogos evolutivos a entendem, a evolução como uma ideia e a evolução como teoria. Essas três dimensões daquilo que a gente entende por evolução, elas têm uma correlação entre si. Por isso é tão importante aquelas nossas duas primeiras aulas em que nós discutimos um pouco da história da ideia de evolução. E é importante que o licenciando, ao se formar, tenha contato com a história da sua própria disciplina, não para ele se tornar um historiador da biologia, mas para que ele possa dialogar com essas três dimensões e eu diria assim, aparar as arestas desses problemas. Uma coisa é a gente entender a evolução como um processo, como um fato, ou como os filósofos gostam de dizer, uma ontologia. Ou seja, a evolução ocorre, ela ocorreu e ela ocorre. Ela tratada como um fato, como um processo, é algo que a biologia aceita, não há questionamento sobre isso, é algo que já está consolidado anterior à proposta de teoria da evolução do Darwin, a ideia de que ocorre. Existem modificações entre as espécies, às quais a gente atribui o processo evolutivo. A evolução como ideia é algo que está associado à construção da maneira como a gente explica esse fato ou entende esse fato historicamente. Então é absolutamente perspicaz e plausível, numa discussão introdutória no ensino médio, mesmo no fundamental, de discutir as ideias ao longo da história acerca da evolução. E a gente tem uma terceira dimensão que é a evolução como teoria. É muito comum críticas à teoria da evolução dizendo que a evolução é só uma teoria e tudo mais. Bem, a gente entende a evolução como um fato, então não só como uma teoria. E quando a gente se refere à evolução como uma teoria, é importante para o professor destacar que quando a gente se refere à teoria em ciência, nós estamos nos referindo a algo extremamente rico e complexo. A teoria não é sinônimo de uma ideia, como está posto aqui, pode ter ao longo da história, e nem é sinônimo de algo incerto. É só uma teoria no sentido de que não tem muito um valor de verdade, não explica bem os fenômenos biológicos, tal. Isso não é verdade. Então é importante que o professor faça uma discussão inicial, aponte essas três dimensões e aponte para o aluno que dizer que a evolução é uma teoria, assim como a gravitação, como a teoria quântica e outras teorias que a ciência apresenta, teorias da química e tudo, na verdade é algo extremamente complexo e importante para a ciência. Tá? Agora eu queria falar um pouco com vocês a respeito do ensino de evolução a partir da discussão sobre a natureza da ciência. Bem, já há algumas décadas vem sendo proposto e discutido por inúmeros autores e pesquisadores na área de ensino, o Norman Lederman talvez seja um dos mais conhecidos, de como a gente deve introduzir aspectos que até então são discutidos e são internos à filosofia da ciência, à história, à sociologia da ciência, no ensino de ciências, como um todo. E na biologia em particular aqui nós vamos discutir um pouco por conta da teoria da evolução, da ideia de evolução e da evolução como um fato. De que discutir aspectos referentes à natureza da ciência, o que define a ciência, como ela se caracteriza, quais os seus objetivos, quais suas consequências sociais, seria uma maneira de levar para o aluno uma visão de ciência que não seja linear, que não traga aquela ideia de progresso como uma melhora acumulativa, que não simplifique a ciência, que retire aquela carga do ensino da ciência como uma atividade produzida por grandes gênios, ou seja, em dados momentos figuras singulares vão lá e produzem o conhecimento científico, e ao invés disso, traga uma visão mais próxima da realidade, que é um trabalho coletivo, que não é uma progressão linear, está mais para um zigue-zague, vai e volta, que há erros quando você tem acertos e propostas de teorias confiáveis, boas, com poder preditivo, é porque ela passou por inúmeros testes, houve ajustes, trocas, erros. Isso é importante principalmente quando se trata do ensino, por exemplo, da teoria da evolução, no qual a gente vive contextos em que ela é muito discutida fora do âmbito acadêmico. Então é importante trazer essa discussão
para que, por exemplo, o aluno entenda que, por exemplo, a figura do Charles Darwin é extremamente importante para a história da biologia, para a teoria da evolução, mas ele não fez tudo sozinho. Há todo um processo, um processo de proposição de teses, onde algumas teses foram aceitas, outras foram recusadas. O próprio Darwin, quando propõe na origem das espécies a chamada teoria da evolução, ele está propondo, na verdade, 5 teses, as quais elas não foram aceitas de cara, elas foram discutidas por outros cientistas envolvidos com o debate, foram modificadas. No século XX, a gente tem o que a gente chama da síntese evolutiva, que ocorre em 2 ou 3 momentos distintos, primeiro com a síntese com a genética, depois com a sistemática. Então é importante apontar para o aluno e trazer, dentro da discussão e dos conteúdos relacionados à teoria da evolução e à biologia como um todo, essa discussão acerca da natureza da ciência. O licenciando pode encontrar material disponível, a gente tem um material de auxílio no site disponível para essa semana de aula, e ele pode encontrar mais literatura disponível acerca dessa discussão, uma discussão extremamente rica e complexa, interessante, e que está em voga muito nos estudos nas pesquisas sobre ensino de ciências atualmente. Tá? Algumas confusões recorrentes, vamos rapidamente passar por algumas delas no ensino de evolução. Algumas dessas confusões podem ser evitadas, outras não devem ser evitadas, devem ser enfrentadas no sentido de que elas ajudam a esclarecer o que a gente entende por evolução, pela teoria da evolução e a relação que a evolução estabelece com as outras áreas da biologia. Alguns casos dessas aqui. O problema das provas. Algumas dessas questões, elas historicamente já tiveram uma força maior do que tem hoje. Quando você acompanha o processo de desenvolvimento da teoria da evolução ao longo do século XX e o processo de síntese dela com outras áreas da biologia, com a genética, com a sistemática filogenética, enfim, com a taxonomia e tal, o que nós observamos é que no conjunto, em bloco, problemas que eram postos no século XIX com relação às provas da teoria da evolução, eles foram cada vez mais sendo minados, porque não cabe mais você colocar um problema desse em particular e exigir que a teoria como um todo só resolva esse problema. No conjunto e no bloco, ela já se mostrou extremamente consistente e uma das principais teorias científicas que nós temos na atualidade. Então, o problema das provas, por exemplo, quando você apresenta numa primeira aula, numa segunda, um debate histórico sobre a teoria da evolução, nós vamos identificar que lá no século XIX, por exemplo, muito se cobrou as provas advindas do registro fóssil, por exemplo, em relação à ancestralidade comum entre as espécies. Isso, ao longo do século XX, foi caindo por terra. À medida que nós aumentamos, por meio do registro fóssil, essas lacunas entre os grupos, entre as linhagens, e não só a partir daí, nós incrementamos a partir de estudos da embriologia, estudos da sistemática filogenética, enfim, de outras áreas da genética, e complementamos o problema das provas. Então, obviamente que qualquer teoria científica, ela está sempre posta a provas, e ela sempre, quando ela amplia o seu poder de explicação do mundo, ela exige novas provas e novas confirmações. E isso é uma característica de qualquer teoria científica, e não é diferente com a teoria da evolução. Mas o chamado problema das provas deve ser discutido não mais como um problema que põe em xeque a teoria da evolução, mas como um problema natural e comum a qualquer teoria científica. O poder preditivo da teoria. Bem, a gente sabe que parte das explicações científicas dentro da biologia, elas são as chamadas explicações que estão no âmbito da biologia histórica, ou da biologia evolutiva como um todo. Durante boa parte do século XX, principalmente a primeira metade, se instaurou um debate dentro da filosofia da ciência de que o modelo de ciência, o modelo de cientificidade mais adequado seria o modelo da física. E ao estabelecer isso, claramente esse modelo não se aplica a áreas da biologia. Um exemplo clássico, inclusive que se fala até hoje, é de que é científico aquilo que é falseável. Isso não funciona para todas as áreas científicas. Porque mesmo quando essa proposta foi feita, no início do século XX, tanto por um filósofo austríaco, Karl Popper, como um critério de demarcação daquilo que é ciência, daquilo que não é, ou por um outro filósofo, Rudolf Carnap, como um critério de sentido, ou seja, a falseabilidade estabelece quais proposições científicas têm sentido, quais não têm. Isso, ambos estavam pensando no modelo da física, que trabalha e prescinde das chamadas leis universais. Hoje, até para a física é questionável aplicar esse critério. Mas no momento em que isso foi proposto, a ideia era que o modelo da física serviria de parâmetro para as outras áreas científicas, quando, na verdade, boa parte da biologia, das ciências biomédicas não se enquadram nesse modelo. Não porque elas sejam menos científicas, mas porque essa proposta não se adequa a elas. Ninguém põe em xeque a cientificidade da ciência quando pensado na questão do poder preditivo da teoria. A teoria da evolução ela tem uma dimensão que é
tem uma componente genética, mas tem uma dependência claramente ambiental. Então, o poder preditivo de como se dará o processo evolutivo, uma vez que a gente não tem como controlar as demandas ambientais, por exemplo, já põe em xeque, no limite, em termos formais, essa cláusula. Então, é importante que o professor explique para o aluno que a ideia do poder preditivo aplicado a inúmeras áreas do conhecimento científico não é um critério bom e forte para dizer que isso é mais científico ou menos científico, uma vez que há uma série de condições para que isso ocorra. Uma terceira caso que a gente pode discutir, a diferença entre perguntas do tipo como e das perguntas do tipo por quê. Isso é uma discussão interna à filosofia da biologia, que é muito importante, forte. Muitas das explicações em biologia, elas não exigem necessariamente uma explicação evolutiva. Como, por exemplo, eu posso explicar numa aula de fisiologia o funcionamento do sistema visual desde a tradução, da transdução do sinal da imagem, da informação luminosa feita na retina, por células de camadas da retina, até as projeções que ela faz para áreas do sistema nervoso, como o tálamo, depois o córtex occipital, e depois para outras áreas de processamento da visual. E toda essa explicação, ela pode não exigir uma explicação evolutiva de como esse sistema se deu, de como esse sistema evoluiu. Eu simplesmente posso estar respondendo e explicando numa aula para o aluno como opera, como ocorre, qual é a função desse sistema. Essas perguntas frequentemente são chamadas, por alguns filósofos, são perguntas do tipo como algo funciona. Uma explicação embriológica, funcional, anatômica. Claro que a pergunta do porquê o sistema visual de tais e tais espécies opera e tem tais e tais conformações, ela nos remete a perguntas do tipo porquê, em que aí sim nós mobilizamos conteúdos evolutivos, ou seja, por que evolutivamente tal sistema tem essa conformação com tal funcionalidade, tal desenvolvimento. Então é importante a gente entender que há momentos em que algumas explicações em biologia não necessariamente exigem naquele momento uma explicação evolutiva. Mas para que essa explicação, para que esse fenômeno seja na sua completude explicado, ele necessariamente vai exigir uma explicação do tipo porquê, ou seja, uma explicação evolutiva. Então é importante isso ser apontado para que fique claro para o aluno que há momentos em que você só não está mobilizando uma explicação evolutiva. Não é que ela não exista e não seja relevante. É que para explicar, por exemplo, a função do sistema visual, do sistema auditivo, eu não preciso recorrer à maneira como aquele sistema se formou evolutivamente. Eu estou só explicando em termos funcionais como ele funciona, como opera, as estruturas associadas, e isso é importante. Uma outra que eu gostaria de chamar a atenção é a vinculação com outras áreas do conhecimento. A teoria da evolução talvez seja uma das teorias científicas hoje que mais tem em potencialidade a possibilidade de dialogar com outras áreas. Muito se mobiliza a teoria da evolução para falar de evoluções sociais, evoluções históricas. É muito importante para o professor de biologia não cair nesse tipo de armadilha e tomar muito cuidado ao discutir isso. Porque quando um aluno mobiliza uma questão, por exemplo, social, para discutir à luz da teoria da evolução, é importante que o professor, tendo conhecimento dessa discussão, ele conduza essa discussão da forma mais contida possível, para que não sejam feitas transposições do conteúdo biológico da teoria da evolução para, por exemplo, o campo social de forma um tanto quanto grosseira. O que é recomendado é que, na medida em que o professor não lide com esses conteúdos, esse é um problema que ele pode ser evitado. Ele não precisa alimentar esse tipo de discussão. No século XIX, muito se tentou explicar evoluções sociais, diferença entre grupos raciais, a partir de ideias evolutivas. E a gente sabe que isso não tem nenhum fundamento e isso gerou muitos problemas no plano político e social. Então é importante que o professor saiba lidar com esse tipo de conflito e outros que eventualmente surjam. Tá? Algumas polêmicas associadas ao ensino de evolução. Eu vou falar de duas rapidamente com vocês. A primeira, o que eu estou chamando aqui, pondo como no condicional, se é uma falsa dicotomia, a discussão sobre evolução e criação. Bem, esse é um problema imenso, é um problema que remete às discussões após a proposição e a publicação do livro A Origem das Espécies. É um problema sazonal, em momentos históricos ao longo do século XX ele tem aumentado, tido mais destaque em alguns países, em outros países menos. Nossa tradição atual desse debate, nós estamos importando um debate que tipicamente ocorre nos Estados Unidos e que é altamente problemático. Primeiro, a teoria da evolução, ela é uma teoria científica que se refere a falar de objetos científicos, ou seja, de como as espécies se modificam ao longo do tempo. A teoria da evolução não precisa, o professor de biologia não precisa estabelecer um diálogo e conflitos com, por exemplo, visões de mundo religiosas, como que propõem explicações acerca da criação que entrem em conflito com a teoria da evolução.
ao mesmo tempo que ele não precisa entrar num debate de que há alternativas ao criacionismo como sendo alternativas à teoria da evolução. O ponto-chave aqui, um ponto que eu acho importante para o professor, é ele saber lidar com essas situações de uma maneira que não traga para o seu debate, traga para a sua sala de aula a falsa ideia de que algumas vertentes de explicações criacionistas são alternativas à teoria da evolução, porque não são. A teoria da evolução ela é uma teoria extremamente aceita na comunidade científica, ela é extremamente fecunda nas suas possibilidades de explicação, ela cada vez mais explica melhor os fenômenos biológicos e não há uma alternativa com nomes que se mudam, alternativas de design inteligente, uma terminologia do século XIX, que sejam alternativas ao debate e à proposta da teoria da evolução. Isso não é verdade, isso não é aceito. Existem mecanismos para se discutir internamente, os biólogos evolutivos a cada congresso, a cada publicação estão discutindo a teoria da evolução e cada vez mais ela tem aumentado o seu escopo de explicativo. Então é importante que o professor de biologia não interaja, não entre num debate acerca dessas explicações serem uma alternativa, porque não são. É importante ele deixar bem claro que explicações de mundo acerca da criação, mitológicas, que as religiões dão, elas têm seu lugar na sociedade, têm sua importância histórica, mas não são explicações do escopo científico, não são alternativas à teoria da evolução. Tudo bem? Um outro problema, esse eu já comentei um pouco, mas vale a pena citar, até a título de conclusão, para a gente dar encaminhamento para o encerramento dessa nossa aula, é um debate acerca do determinismo biológico versus determinismo social. Hoje esse debate ele ainda existe, ele está mais fraco, em momentos do século XX foi mais forte, de que o que determina, na verdade, a nossa, e aí especificamente esse debate sempre é direcionado para o humano, o que nos caracteriza como humanos, o que seria a tal da natureza humana, seria uma dimensão puramente biológica, ou a gente tem componentes sociais, ou seja, há um determinismo que vem de orientação biológica, há um determinismo que vem de orientação social ou há uma mistura das duas coisas? Hoje, cada vez mais se convergem para explicações em que a gente tem essas duas dimensões intrínsecas. Os etólogos, inclusive, usam uma expressão muito boa, que nós somos biologicamente culturais, biologicamente sociais. Então é importante que o professor saiba lidar com isso, ele não entre em discussões muito rasteiras acerca de explicações a respeito do comportamento humano, advindos tão somente da dimensão genética ou da dimensão evolutiva, que ele possa trazer esse debate, mas que ele também não caia no outro extremo, que é negar a nossa dimensão biológica enquanto espécie, enquanto grupo, enquanto primatas, para assumir que nós somos tão somente determinados por condicionantes sociais. É importante saber transitar, saber conduzir esse tipo de debate, para que não prevaleçam visões extremas aí acerca dessa questão. Tá? Um resumo da nossa aula de hoje, para a gente encerrar, eu discuti rapidamente com vocês algumas questões relacionadas ao ensino de evolução, mas essas questões elas estão diluídas. É importante lembrar que, apesar de no conteúdo, principalmente do ensino médio, ter aulas específicas de evolução, o conteúdo de evolução ele é mobilizado o curso inteiro, os 3 anos do ensino médio, para inúmeras disciplinas da biologia. Então é importante o professor saber lidar e saber fazer esse trânsito com essas questões que vão ser mobilizadas ao longo da sua experiência como docente. Nós fizemos rapidamente uma passagem pela discussão sobre a natureza da ciência, uma ferramenta importante para o ensino de ciência, para a pesquisa sobre o ensino de ciência, discutir as características relacionadas à ciência, interna ao debate e à apresentação dos conteúdos da teoria da evolução. Rapidamente eu apresentei algumas confusões recorrentes que a gente tem no ensino e na discussão sobre a teoria da evolução. Algumas dessas confusões podem ser evitadas, outras não devem, o professor deve encará-las, deve enfrentá-las. Por isso que é importante, para além da formação, adquirir conhecimentos históricos a respeito da sua área, filosóficos, ler a respeito de discussões teóricas sobre os conteúdos da biologia, o papel da biologia na sociedade, é muito importante para lidar com situações como essa. E nós vimos rapidamente algumas polêmicas associadas ao ensino de evolução. Eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer pelas nossas aulas, pelo curso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar o material no site, de ler o material, ver os vídeos disponíveis e indicados, e eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Até a próxima, pessoal.